hora de a gente começar a falar sobre um pouquinho sobre Distributed Tracing, que é o tema que eu estou trazendo para vocês hoje aqui. É uma alegria muito grande voltar a BH depois de algum tempo. É a primeira vez que eu palestro num evento nesse formato, onde eu estou falando baixinho, mas está todo mundo me ouvindo. Isso é muito, muito bacana. Pelo amor de Deus, se alguém não ouvir ou se der algum problema de áudio, deem algum feedback, façam um sinal de... né? Só por favor não mintam, porque senão vocês vão me deixar numa situação muito difícil, tá bom? Então, meu nome é Elemar, é um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre o que eu considero atualmente como sendo o maior desafio para o desenvolvimento de sistemas distribuídos. Eu falo sobre tracing distribuído. Numa pesquisa muito rápida aqui, quem aqui já tem familiaridade com o tema e vem aplicando o tracing distribuído no trabalho, levanta o braço. Ok, poucas pessoas ainda. Muito bom, muito obrigado. Bom, eu sempre uso esse slide no início, esse slide é o slide mais bonito que eu já consegui fazer na vida, então por isso eu fico usando ele em todas as apresentações. A ideia aqui é compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho aprendido na prática e que têm me levado a dar mais e mais atenção, principalmente nos últimos tempos, a tracing distribuído. Hoje, para começar a falar sobre tracing distribuído, eu queria propor para vocês uma reflexão anterior, só para a gente poder acertar e alinhar as nossas expectativas. Para falar sobre tracing distribuído, a gente precisa também falar sobre arquitetura. E só para a gente não ter uma discussão, porque se você for hoje num grupo de discussão online e tentar verificar qual é a questão mais frequente, sem sombra de dúvidas, afinal, o que é arquitetura? Então, para a gente não discordar tanto, eu não estou querendo dar uma definição para vocês, mas eu quero usar uma definição para essa conversa, tá? Sempre que eu falar sobre arquitetura, primeiro, eu penso em arquitetura para desenvolvimento de software, sim. Então, a dinâmica, a disciplina da arquitetura de software é importante para o desenvolvimento, mas também é importante para a gente pensar em manter as nossas soluções funcionando. Depois que você coloca a sua solução, depois do seu primeiro deploy, as coisas mudam completamente de figura, né? Antes você tem tempo para planejar, pensar. Depois que você fez o deploy, muitas vezes a sua solução precisa passar por atualizações que são um pouco mais difíceis de você planejar, e isso acaba virando um grande desafio. Mas o que eu quero falar sobre arquitetura especificamente, ou qual a definição de arquitetura que eu quero propor para vocês hoje? Arquitetura é o composto de componentes de uma aplicação. Então, se você estiver pensando, por exemplo, em microserviços, dá para a gente pensar que cada microserviço é um componente da aplicação. Não tem uma regra muito bem clara ou muito bem definida sobre o que vem a ser componente aqui. Mas assumam, se vocês conseguem decompor a aplicação de vocês de alguma forma, essa decomposição que você faz, esses itens que formam a tua aplicação é o que eu estou dizendo, chamando de componente aqui. O segundo ponto são responsabilidades. Quais são as responsabilidades de cada um desses componentes? Então, mais uma vez, se você pensar numa arquitetura de microserviços, o ideal é que cada microserviço tenha uma responsabilidade muito clara e muito bem definida. O problema que eu tenho encontrado na maior parte das empresas, onde eu tenho, a maior parte dos projetos com os quais eu tenho colaborado, é que muitas vezes você tem uma segmentação clara de componentes, mas as responsabilidades não estão claras. E, consequentemente, você acaba tendo pontos de sobreposição. O terceiro elemento para a arquitetura são os relacionamentos ou as iterações. Como que efetivamente esses componentes conversam para conseguir entregar as suas responsabilidades. Como que eles se comunicam? Como que acontece a comunicação entre os serviços? Hoje, mais tarde, Giovanni vai estar fazendo uma palestra, Giovanni Basso vai estar fazendo uma palestra sobre lições aprendidas, e ele vai falar um bocado, acredito eu, pelo que eu vi das edições anteriores, sobre estratégias de relacionamento entre componentes. Efetivamente, por fim, o último elemento são estratégia. E quando eu falo estratégia aqui, do grego estratégia, a piada ainda funciona, muito bom. É muito louco isso, porque parece que ninguém está me ouvindo, aí todo mundo começa a rir. Mas estratégia é um padrão coerente para a tomada de decisão. Então, é o quarto elemento de arquitetura, para a gente poder pensar junto, são como que você toma as decisões com relação ao projeto, quais são os critérios que você observa. Esse composto de 4 coisas é o que eu chamo de arquitetura. É essa definição que eu quero tratar com vocês. Eu falo que é importante tanto para você desenvolver software, quanto para você manter software, que é o tema de hoje, o tema que a gente vai estar focando. Quando você pensa em desenvolvimento moderno de software, na maior parte do tempo você pensa, se você for olhar as arquiteturas no mercado, você vai chegar à conclusão que é tudo sobre caching.
Quando você fala em escala, o nome do jogo é caching, né? É o grande desafio. Caching e réplica. Você começar a pensar em como você faz a replicação da sua infraestrutura, a replicação dos seus componentes. Para escalar, você pensa em caching e réplica. E eu queria propor aqui alguns desafios para a gente pensar junto, tá? Quando você começa a pensar uma solução, uma pequena solução, uma solução modesta, né? Você começa a pensar basicamente num componente. Então você tem um componente da sua aplicação, você não fez a decomposição ainda, é o nosso bom monolito, e você sabe que a tua infraestrutura consegue entregar garantias de que esse serviço vai estar disponível 99% do tempo, aproximadamente 14 minutos por dia fora do ar. E a gente consegue viver bem com isso, costuma viver bem com isso. O ponto é, na hora que você coloca o sistema em produção, até colocar em produção, você não pensa nisso, mas depois que você coloca em produção, a primeira coisa que você tem que começar a pensar é como que você vai fazer um monitoramento desse serviço. Ou seja, assumindo que você vai ter 14 minutos de indisponibilidade por dia, quando que essa indisponibilidade está acontecendo e qual é a gravidade dessa indisponibilidade? Então, para você começar a introduzir algum tipo de monitoramento, parte do seu pensamento em arquitetura tem que ser começar a pensar, por exemplo, em log. Você começa a logar as operações e você pensa log. Um erro muito comum na maior parte das arquiteturas é não pensar em log. Certo? Você vê aplicações enormes em produção, mas sem mecanismos eficientes de log. Senhores, por favor, arquitetos presentes aqui na sala, pensem em log. Como a gente não... Mas agora, a gente não pensa em log de certa forma, porque na nossa cabeça os sistemas funcionam mais ou menos como os nossos hello worlds, né? Ou seja, você tem operações que começam e terminam com um ponto bem claro, e uma operação primeiro termina para a outra começar. A coisa é tão assim que tem gente que usa Node pensando que Node é legal porque ele dá mais ou menos isso, por ser single thread, né? Mas enfim, é brincadeira, piada, era para vocês rirem, vocês não riram, tá tudo bem então. Mas a verdade é que quando você começa a pensar uma aplicação em produção, o que você tem na prática é algo como que está sendo disposto agora aqui na projeção. Ou seja, o que você acaba tendo é vários componentes, vários itens que estão rodando, várias requisições que estão sendo tratadas simultaneamente. Isso vira um desafio. Como você não planeja bem logging, você contorna colocando métrica. Né? Então você começa a ter mecanismos de métricas para coletar números do teu sistema em produção. Você começa a ver se o teu sistema está saudável ou não a partir de indicadores que você começa a coletar. No momento em que você começa a ter as métricas, você começa a botar alertas. Então você tem sempre aquela pessoa que fica de plantão, eventualmente para verificar se eventualmente as coisas estão funcionando bem. Quando você começa a ter quedas com frequência no seu sistema, a sua prática acaba sendo fazer o quê? Tentar replicar na horizontal. Então, talvez a segunda preocupação, uma vez que você botou o sistema no ar, depois de um tempo, para você poder evoluir, é você colocar esse sistema em paralelo, né? Você começar a levantar uma segunda instância na horizontal para poder suportar as demandas e você coloca um load balancer na frente. Tudo parece muito bom, tudo parece muito bonito, até que você lembra que você tem duas instâncias rodando em cima de um mesmo banco de dados. E aí você começa a pensar que eventualmente as suas consultas não estão tão bem planejadas, você não tem exatamente um histórico disso, mas o banco de dados começa a sentar, usando uma expressão que a gente usa com frequência para ambiente em produção. Como o banco de dados está sentando, você começa a pensar em estratégias para conseguir aumentar a escala. O que você faz na prática, você começa a pensar em montar um cluster. Então, seu banco de dados opera como um cluster, você tem uma instância master, outra que é slave, e você começa a fazer isso para suportar a sua aplicação. O duro é que essa altura do campeonato, você já não tem mais aquele cenário de processos ou requests sendo atendidos em simultâneo. Você começa a ter uma série de blocos assíncronos também, porque você vai para o I/O, espera o I/O, e a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Enfim, a essa altura, muitas empresas desistem de logging e começam a trabalhar só com monitoramento. E aí você tem a esperança que alguma ferramenta mágica, Dynatrace, né, vai resolver o problema para você. Na prática, você vai dar um próximo passo para a escala, e o seu próximo passo para a escala costuma ser colocar um servidor Redis de caching. E aí você começa a colocar caching em cima da réplica. É quando você começa, eu estou botando o Redis aqui como exemplo, mas tem outras estratégias de caching. Tem galera, por exemplo, que usa Mongo, né, para fazer caching. Usa Raven, pelo menos.
Mas você continua o seu processo de descoberta e você começa a usar então client-side caching. Você começa a pensar, o request mais rápido que pode acontecer é aquele que você não faz. Então você começa a botar tempo de expiração nas suas APIs, você começa a colocar e-tag e você ganha uma nova sobrevida. Se você for muito bem sucedido, como algumas pessoas que eu vejo aqui na plateia agora, eventualmente você vai dizer que o segredo para a sua aplicação poder escalar é CDN. Aí você coloca o quê? Você coloca um cache de borda para poder suportar a tua escala. Na prática, repara, é tudo, no final das contas, você começa a pensar no teu componente, mas tudo acaba sendo réplica e caching. Esse é o jeito que a gente desenvolve aplicações monolíticas e o nosso monitoramento se restringe basicamente a acompanhar aquele sistema. E aí surgem microserviços. Pessoas, microserviços, a primeira dica para vocês, microserviços se escreve com 2 S, pelo amor de Deus. Não é micro espaço serviços, não é micro hífen serviços, é microserviços com 2 S. Se você vai trabalhar com isso, palestrar sobre isso, dar consultoria sobre isso, pelo menos se digna a escrever certa bagaça. Tá? Mas você também pode chamar de microservices, que é uma outra alternativa interessante. Bom, com microserviços você começa a ter um novo desafio. Qual é o desafio que você tem? Agora, você tem 2 componentes que são acessados para poder entregar o seu request. Esse cara, aqui, careca aqui que está aparecendo na projeção, esse cara não sou eu, antes que vocês pensem em alguma coisa. Isso era para gerar risada, gente, mas ok. Mas o complicado agora é o seguinte, nós trocamos aquele cenário onde nós tínhamos concorrência síncrona dentro do mesmo processo, e agora nós temos isso aqui, ó. Nós temos concorrência distribuída. Ou seja, nós temos a nosso request rodando em várias instâncias para poder fazer a entrega que a gente quer fazer. O problema dessa abordagem é que as pessoas, quando falam sobre microserviços, pensam que microserviços ajuda na disponibilidade. Por padrão, não. Porque se você for parar para pensar, se eu tenho 2 serviços cuja disponibilidade é de 99% e, consequentemente, estão fora 14 minutos por dia, se por acaso esses 14 minutos não acontecerem ao mesmo tempo, você vai ter 28 minutos de indisponibilidade por dia. Ou seja, como você calcula a disponibilidade no ambiente de microserviços? Você pega cada um dos serviços e você faz uma multiplicação dos percentuais de disponibilidade e você chega à nova disponibilidade. Por que microserviços são tão assíncronos? Eles não são assíncronos só porque é mais bonito ser assíncrono. É porque, na prática, se você não colocar uma fila de mensageria no meio, que dá virtuais 100% de disponibilidade, você joga a sua disponibilidade como um todo para baixo. Por isso, toda vez que alguém fala para você sobre microserviços síncronos, faça aquela cara tipo, tem algo muito errado aqui. Ok? Agora, por que a coisa é problema aqui? Você tem, além da própria disponibilidade de serviço, você pode ter problema da rede, a rede pode falhar, você pode ter problemas de segurança na própria rede, você pode ter latência. Latência é uma coisa que ninguém considera, né? Latência. Outra, largura de banda. Você pode ter a rede tem uma largura definida e você esgota a largura da rede. Consequentemente, por mais que os serviços consigam processar, eles ficam indisponíveis ou a sua disponibilidade cai. Você tem o próprio transporte, e o transporte traz para você o problema de strings. Strings trazem problema com o garbage collector, porque você tem que serializar e deserializar, e aí, enfim. Giovanni acho que vai falar sobre formato de serialização, do tipo, não use JSON. Estou dando spoiler na palestra dele. Ele vai falar, tipo, não use JSON para fazer comunicação entre serviços. Mas a treta é a seguinte, ó, isso é com 2. Mas se você colocar 3? Se você colocar 3, agora a sua indisponibilidade no dia é de 43 minutos. Porque você projetou dessa forma. Se forem 4, você vai ter 57 minutos. Se você tiver 100 microserviços para poder atender uma request, você vai estar disponível aproximadamente 37% do tempo. Ou seja, microserviços modelados de forma ingênua reduzem disponibilidade e não aumentam. Então, a gente tem que aprender a lidar com falhas. Agora, imagina se você é Netflix ou Amazon, que joga um conceito de Death Star. Na imagem que está aparecendo na tela, eu estou indicando cada ponto verde no lado do Netflix equivale a um microserviço, são centenas, e as linhas azuis são as conexões entre eles. Bom, né? A Amazon ficou com inveja e resolveu fazer um modelo em 3D, porque em 2D já não era suficiente para poder representar. Bom, o que acabou mudando disso?
A nossa escola fala que nossos sistemas não podem cair. E a gente pensa para fazer isso em fazer sistemas Highlander. Então, no primeira ideia, você faz um sistema Highlander. Só que assim, quando você começa a aumentar a escala, se você começa a trabalhar com réplica, o importante não é você ser Highlander, é você ser JSON. Ou seja, em algum momento o seu serviço tem que conseguir voltar à vida. Agora, melhor do que JSON é você ser agente Smith. Porque aí, bicho, o Jason até ressuscita, cara, mas teve um filme em que o Jason ressuscitou que o cara teve que cravar um negócio, caiu um raio no bicho para ele poder ressuscitar. Agente Smith, cara, é só olhar para o lado, tem outro, né? Aliás, você não trabalha mais com um agente Smith, você trabalha com um exército de agentes Smiths. E os agentes Smiths que você tem, aí o pessoal bota isso atrás de Kubernetes, né? Kubernetes, senhores, é o motor da Matrix. Sempre que morre um, ele ressuscita e ressuscita rápido. Essa é a ideia, essa é a proposta. A gente está criando a Matrix e nem percebe. Caramba. Tudo isso parece ótimo, até dar errado, até não ser. Né? Porque a gente efetivamente começa a ter problemas em produção. E como que você detecta problemas em produção com microserviços? Como que você faz debugging de microserviços? Cara, aquela ideia de vou baixar todos os microserviços no meu computador e apertar F5 no Visual Studio, acho que não é uma boa ideia. Acho que não é uma boa ideia. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que, na prática, trocar aquele conceito de monitoramento que nós tínhamos até então por uma outra visão que o mercado convencionou chamar de observabilidade. Observabilidade, basicamente, traz para nós uma nova criança para o parquinho. Nós tínhamos métricas e logs. Vamos dizer a verdade? Tínhamos métricas, vai? Logs nem tanto. Agora, a ideia é colocar tracing ou distributed tracing. Então, o conceito de observabilidade vai trazer para você métricas, logs, que é o que você já fazia, mas você agora vai começar a trabalhar com tracing distribuído. E o que vem a ser tracing distribuído de uma forma efetiva? E começando a explicar para vocês com um pouco mais de conceito aqui. A ideia do tracing distribuído é que você passe a ter mais ou menos algo como um tracing engine. Esse tracing engine é um servidor, é um outro serviço que você vai levantar na sua rede, que vai começar a capturar os tracings dos diversos serviços. Aí você vai dizer, mas Elemar, eu tenho mais ou menos a mesma coisa com o ELK, né? Eu tenho um servidor que é o Elasticsearch e eu concentro lá as minhas mensagens de log. Só que o log é feito para você entender uma execução, um ponto específico de execução da sua aplicação. O tracing serve para você contar a história de um request. Enquanto no log você começa a contar momentos de execução e a ênfase acaba sendo o processamento da sua aplicação, no tracing ou no distributed tracing, a ênfase passa a ser você cuidar da história de um request. Por exemplo, como que você mapeia num ambiente complexo com dezenas, centenas, quem sabe milhares de microserviços, por onde que um request passou para poder ser atendido? Esse é o desafio. Como que você sabe em produção quem está causando o aumento do tempo de resposta? É o microserviço A, microserviço B, é o banco? Onde que o problema está acontecendo? Se você vem para mim, se você tentar propor para mim aqui, num cenário de microserviços, que você vai utilizar simplesmente ferramentas de monitoramento para você conseguir tratar de número com métricas, você vai ter problemas, porque você vai ter centenas de coisas a observar e é difícil determinar exatamente quem está participando e onde de um determinado, do atendimento de um determinado request. Então, essa acaba sendo a ideia do Distributed Tracing. A ideia é você tirar a ênfase de pontos de execução da tua aplicação e colocar a ênfase na história do atendimento de um request. Você vai começar a contar a história do atendimento de um request. Agora, como que isso acontece? Na prática, o que acontece é que cada serviço, aqui a princípio a visão é que cada serviço vai alimentar esse engine sobre ter começado ou terminado uma tarefa, mas a grande sacada do tracing é você começar a trabalhar com a ideia de transferir um metadado que correlacione as execuções daquele serviço, daquele request, nos diversos serviços. Então, por exemplo, aqui, curiosidade, tá? Esse é um padrão, o padrão que eu estou mostrando no quadro mostra 4 atributos de metadado,
Aí vocês percebem que lá eu tenho Trace ID. O Trace ID é um ID de correlação, certo? Então eu tenho Trace ID, eu tenho Span ID e Parent Span ID. Vamos deixar o span por enquanto de lado, ok? E vamos nos concentrar especificamente no Tracing ID. O Trace ID é efetivamente o ID do request, ou qual request que eu estou atendendo. Então a ideia é que você comece a transmitir entre os serviços um identificador de correlação para aquele teu request. Esse nome XB3 é porque ele é baseado num padrão que foi proposto pelo Twitter, numa ferramenta chamada Zipkin. Então, esse é o padrão do que o Twitter adota, e o B3 é Big Brother Bird. Vem de Big Brother Bird. Na época que o Twitter tudo era passarinho, né? Então eles queriam fazer que o mecanismo de tracing que eles estavam querendo fazer, aliás, o primeiro nome do Zipkin, que é a tecnologia de Distributed Tracing do Twitter, era B3. Para ser Big Brother Bird, o cara que fica observando tudo que está acontecendo. Então, a primeira coisa que acontece é que você tem uma passagem do metadado, da operação, do request que está sendo atendido, isso é enviado, isso é distribuído para os outros microserviços. E esses outros microserviços, quando eles fazem um registro daquela operação, de um determinado evento, eles fazem um registro desse evento fornecendo o Trace ID para você poder estabelecer uma correlação. Então, o que acaba acontecendo? No mecanismo de consulta, você consegue saber quais foram todos os serviços que foram acionados para poder atender um request. Beleza até aqui? Isso é bacana porque isso aqui começa, por exemplo, a me dar a possibilidade de gerar gráficos como esse aqui. Esse gráfico aqui é gerado, essa interface é a interface de um produto chamado Jaeger. O Jaeger é um tracing engine produzido pelo pessoal da Uber, certo? E ele consegue pegar, a partir de um request, ele consegue montar um mapa de relacionamento entre os teus componentes. Lembra? Componentes, responsabilidades, relacionamentos e estratégia. De certa forma, o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, eu estou dizendo que o meu componente front-end acessa um serviço interno que é Customer uma vez, não sei se vocês conseguem ver o número 1 no gráfico que está apresentado ali, e esse dispositivo Customer acessa a base MySQL uma vez. E aí você tem volta para o front-end que acessa um outro microserviço que é driver, provavelmente para seleção de um motorista, e ele acessa esse microserviço uma vez, porém ele faz 14 chamadas ao Redis para poder atender esse request, que volta, e você vai ter o front-end então fazendo 10 chamadas para o microserviços para planejar rota. Ou seja, você tem uma forma visual de conseguir identificar quais foram os componentes que foram envolvidos na execução e no atendimento daquele request, qual é a responsabilidade fica relativamente explícita a partir dos nomes e das próprias relações. O formato de relacionamento não está tão explícito aqui, mas pelo menos eu sei, está evidente, pelo menos aqui nesse gráfico, que o Redis só atende a base do driver, o serviço de driver, e que o MySQL está destinado a customer. E é ok. Eu não estou aqui para julgar efetivamente a qualidade da arquitetura dessa proposta, mas mostrar para vocês esse tipo de visualização que ferramentas como o Jaeger, que é uma ferramenta de Distributed Tracing, consegue entregar para você. Bom, o que mais que eu vou conseguir ver? E aí entra o conceito do spam, que eu tinha falado para vocês antes. Eu disse que você tinha o Trace ID e você tinha o spam. O que é o spam? O spam é um processamento. É um espaço de processamento. Por exemplo, se você pegar e considerar que o front-end vai iniciar uma requisição e vai reiniciar um processo, o que eu estou dizendo? Eu estou indicando que esse processamento inteiro é um spam. Esse spam, por sua vez, vai ter filhos. Quais são os spams filhos? Os spams filhos são os spams que são executados por outros serviços para poder entregar aquele benefício que eu estou querendo proporcionar. Então, essa aqui é uma visualização que mostra para mim spams. Então, o que eu estou verificando aqui? Eu tenho, basicamente, na primeira linha, eu tenho uma visão grande do microserviço, front-end, que mostra todo o tempo necessário para atender o request, mas eu tenho aqui embaixo, descrito, todos os pontos de iteração do meu serviço. Eu tenho todos os microserviços que foram acionados e quais foram os tempos de processamento dentro de cada uma daquelas partes.
Quando você trabalha propagação com Distributed Tracing, isso vem a ser o significado ali do Span ID, ou seja, eu estou envolvido em qual processamento. E o Parent Span ID é qual é o pai na hierarquia, nessa estrutura de spams que eu estou usando para poder montar a minha distribuição. Com isso, o que eu ganho? Eu consigo pegar cada request individualmente e consigo analisar todos os microserviços que foram envolvidos e quais foram os tempos de processamento em cada um desses serviços. Além disso, tem mais um ponto que é bem bacana, no lugar de fazer login para um console e tentar fazer algum tipo de correlação depois, eu posso vincular a emissão de uma entrada no log com um spam. Então, eu consigo dizer que este microserviço, para poder executar essa operação, ele executou essas operações de log, e aí você consegue ter o detalhe de execução daquele spam, naquele nível, naquele serviço. E você começa, então, a ter um contexto melhor. Porque esse é outro problema, né? Você usa uma solução como... vamos lá, mesmo que você use Grafana, e o Grafana é muito bacana, o Grafana começa a entregar dificuldade quando eu começo a ter a necessidade de analisar diversos componentes distribuídos. Recentemente, todo o pacote do LK vem recebendo aprimoramento para ter suporte a tracing distribuído, mas ainda não ainda é surpresa no parquinho, tá? Se você usa Application Insights, mesma coisa. Agora, o duro que você talvez esteja perguntando para mim é, poxa, Elemar, o que mais que eu posso colocar dentro de um spam? O que mais que eu posso mandar para esse servidor? Eu posso mandar uma série de dados associados. Esses dados associados vão ser tags. Então, por exemplo, eu consigo mostrar e mandar para o servidor informação do tipo, estou processando uma corrida de Black, por exemplo, se eu fosse a Uber. Então, isso seria um tag. Para que isso é importante? Porque eu posso depois fazer consultas em cima do conjunto dos requests. Então você consegue dizer, cara, eu quero todos os requests que demoraram mais do que tantos milissegundos para poder fazer a iteração. Você consegue fazer esse tipo de análise. E você tem um histórico para conseguir fazer debugging. Você alimenta, cruza metadados e você tem um histórico para fazer debugging. A dúvida que talvez fique na cabeça de vocês é, poxa, Elemar, mas como aqui tem um detalhe, um exemplo do mecanismo, né, onde eu estou mostrando informação aqui tem um tag, né, onde eu estou marcando que aconteceu um timeout. Então, por exemplo, eu tive um timeout daquele request, eu estou marcando aquele cara com uma falha de Redis, para que quando alguém for pesquisar, eu consiga saber exatamente o que falhou e onde falhou. O duro, nessa altura do campeonato, é você pensar, mas como que eu faço a instrumentação da minha aplicação para suportar Open Tracing? Porque na prática hoje, muitos de nós não fazemos nem login. E eu estou propondo fazer tracing. A vantagem de microserviços é que muitas vezes a passagem de um serviço, a chamada de um serviço, já é informação semântica o suficiente. Então, na prática, o que se faz com mais frequência é você instrumentar a infraestrutura. A infraestrutura, por exemplo, no ASP.NET Core, dando um exemplo, tá? A infraestrutura no ASP.NET Core, você consegue colocar um middleware, e esse middleware mapeia o recebimento, o acionamento de um request HTTP, e ele dispara um registro para iniciar um spam de início daquele processamento. E ele mesmo pega a resposta e considera aquilo como terminado. Ou seja, você pode colocar middlewares dentro da sua aplicação e você começa a ter relação instantânea de informação de como os seus microserviços estão conversando. Ou seja, o custo é muito baixo. O problema é que até 2014, 2015, cada vendor estava oferecendo uma biblioteca diferente para fazer essa instrumentação. E isso gerava uma dor de cabeça danada, porque você tinha um lock-in em cima de solução A, B ou C. Como que funciona agora? Existe um projeto, eu quero convidar vocês a conhecer um projeto chamado OpenTracing.io. O OpenTracing é uma biblioteca cliente que normatiza e normaliza um formato de você escrever o processo de instrumentação da sua aplicação. Por que o OpenTracing é interessante? Porque ele oferece interfaces para todas as grandes linguagens. Porque, aliás, esse é um problema, né? Aqui você tem N microserviços e nem todos estão obrigatoriamente implantados numa mesma linguagem, numa mesma plataforma. Então, o OpenTracing vai te oferecer ferramenta de instrumentação que vai ser compatível com todas as grandes plataformas. Você vai utilizar código em Java para Java, Go para Go. O projeto OpenTracing te entrega isso, que é um grande ganho.
Então, o que, que acontece? Basicamente, então, o Open Tracing que está aqui, ele vai te permitir você pegar e ter a disponibilidade de usar o Tracing Engine que você quiser. Por quê? Porque basta para você utilizar o Tracing Engine que você achar mais interessante, por exemplo, Zipkin, se você gosta do Twitter, Jaeger, se você gosta da Uber, Application Insights também suporta Open Tracing, você consegue enriquecer visão a partir do próprio Application Insights. Mas se você não for Azure específico, talvez você não goste. Então, o mercado em si passou a adotar e abraçar Open Tracing como padrão. Então, basta você instrumentar a sua aplicação com middlewares a princípio de Open Tracing e o problema está resolvido. Se você quiser colocar mais informação semântica, você ainda tem o recurso de programar a sua API para colocar e identificar claramente que você quer associar um log. Aliás, todos os principais motores de log do mercado já conseguem também se adaptar para fazer o log dentro do spam atual, dentro do Open Tracing. Então você consegue ou fazer a chamada direta via Open Tracing ou utilizar a ferramenta de logging que você já utiliza. Basicamente você utiliza a configuração e o seu log que você está gerando já vai estar associado com o spam relacionado durante a execução. Além disso, você consegue trabalhar com mecanismos mais avançados, ou seja, se você quiser dar semântica, por exemplo, eu estou num processo de negócio no e-commerce, eu estou no processo de pagamento que está acontecendo entre diversos serviços. Você pode abrir um spam para dizer que você começou o pagamento e fechar esse spam assim que o pagamento foi concluído. Todas as operações que acontecerem dali para baixo vão ser criadas a princípio como irmãs do pagamento. E aí, quando o pagamento começar a dar chabu, por alguma razão o serviço de pagamento está fora do ar, aquele seu parceiro que eventualmente geraria o boleto não consegue fazer, enfim. Quando isso acontecer, você tem condições de mapear e filtrar esses pontos e mais, saber, além do problema que está acontecendo, quais foram os requests que tiveram problema. Quais foram os processamentos que não foram completados? E se você trabalhou com enriquecimento semântico, você tem pontos de recuperação que podem te ajudar com o negócio. Você pode estar pensando comigo, tipo, eu pelo menos pensei, né? Mas salvar toda essa informação gera informação pra caramba em disco. Esse é um outro grande problema. E existem boas palestras do pessoal do Dapper, não do Stack Overflow. Não é o Dapper da Robertinha Arcoverde, tá? Dapper é o nome do paper original da Google que lançou a ideia de Distributed Tracing para o mundo. Dapper é como a Google vem fazendo. A Google usa uma estratégia de sampling para determinar, ela não salva todos os tracings, mas ela tem estratégias de sampling e é muito interessante ver as palestras dos caras, se você gosta de drogas mais pesadas, é muito interessante você ver as palestras dos caras falando sobre como que eles resolvem esse problema da escala. Mas sabe qual é a boa notícia? Obrigado. Mas sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que você não é a Google, você não trabalha com... A Google tem hoje 9 milhões de chamadas de RPC por segundo. Você não está nesse cenário, então provavelmente você não vai ter o mesmo... Quando eles falam em overhead de dados, eles não estão falando do mesmo problema que vocês falam, tá? Netflix, que todo mundo fala para microserviços, cara, os dados públicos, os últimos dados públicos, esses que eles pararam de divulgar, diziam que eles tinham 1 milhão de requests por segundo em 2016. Facebook trabalha com 4 milhões de requests por segundo em 2018, se não me engano, os últimos números deles. A boa notícia, de novo, você não é a Google, você não é o Facebook, você não é o Netflix. Então, eventualmente, alguns problemas que eles têm, vocês ainda não têm. Queremos que tenham, principalmente se vocês forem meus clientes. Vamos trabalhar para ter problema. Até porque eu tenho 2 filhos para criar, gente, eu preciso trabalhar, né? Agora, de novo, o que eu recomendo para você poder aprender mais sobre Distributed Tracing? Se você acessar opentracing.io, você vai aprender sobre Open Tracing. Além disso, a documentação do Jaeger é espetacular para quem quer aprender mais sobre Distributed Tracing. De novo, o Jaeger é a implementação de Distributed Tracing da Uber. É espetacular. Inclusive, eles montam um tutorialzinho que eu usei aqui como referência, inclusive, onde eles mostram um mini serviço de chamada de carros. Por que será que o exemplo deles foi esse? Mas, do outro lado, você tem a Zipkin.
A Zipkin, a princípio, é o projeto do Twitter, então se você não quer, tem problemas éticos aí em utilizar a solução da Uber, porque os caras são do mal, eu não acho que eles sejam do mal, mas talvez você ache que eles sejam, e talvez eles sejam. Enfim, o assunto ficou confuso. Talvez você queira olhar a Zipkin. Você vai ter prejuízo em usar qualquer um deles? Não. Por quê? Porque você pode começar com o OpenTracing, não gostou do OpenTracing, desculpe, pode começar com o Zipkin, não gostou do Zipkin, vai para o Jaeger, não gostou do Jaeger, aí você tem problema. Aí você começa a olhar algumas soluções, tem algumas soluções pagas muito boas. Application Insights já oferece algum suporte a Distributed Tracing, mas não é o bicho. O ELK também já está te entregando algumas coisas, obrigado de novo, mas também não é o bicho. Gente, isso aqui não tem proposta de ser uma discussão exaustiva, mas, de novo, a arquitetura de software, você não faz arquitetura só para construir o software, você tem que pensar na arquitetura para manter o software. E se você trabalha com sistemas distribuídos, e cada vez mais nós trabalhamos com sistemas distribuídos, seja porque nós utilizamos microserviços, seja porque nós trabalhamos com réplicas e caching, pensar em Distributed Tracing é obrigação. Eu espero que todos vocês saiam daqui hoje sem a justificativa de nunca ter ouvido falar. Bons estudos. A propósito, se quiser buscar mais informação sobre isso, eu mantenho 2 sites. Na verdade, eu mantenho 3. Um chamado eximia.co, onde eu compartilho insights que são geralmente direcionados para pessoas que trabalham com negócios e estratégia de negócio. Então, eximiaco.com ou eximia.co entra dentro desse site. E existe eximiaco.tech. Eximiaco.tech é um lugar onde a gente compartilha informações sobre tecnologia e insights sobre tecnologia. Eu falo a gente porque não é só eu, tá? Aqui mesmo no público eu tenho o Tartari, que vem me ajudando com um bocado a escrever algumas coisas e ajudar a espalhar conhecimento. Ainda existe também eximiaco.ms, que é específico para tecnologias Microsoft. Aí eu digo, esquece Jaeger, esquece Zipkin, vamos se abraçar no Application Insights, que é a melhor coisa do mundo. Por via das dúvidas, senhores, quero agradecer mais uma vez muitíssimo pela atenção de vocês aqui hoje. O número que vocês estão vendo ali é o número do meu celular. Vocês podem mandar mensagem para mim por WhatsApp, é a forma mais eficiente de conversar comigo. Agora, nas redes sociais, twitter.com/lemarjr, no Facebook é facebook.com/lemarjr, LinkedIn, linkedin.com/in/lemarjr. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e, cara, que felicidade voltar a Belo Horizonte, vocês são demais. Obrigado mesmo, gente. Ótimo evento para todo mundo.